Boa noite, gente. Vamos dar seguimento aqui nesse vídeo sobre o tema de estrutura organizacional. Primeiramente, galera, vamos debater aqui o porquê, qual a finalidade de você organizar estruturalmente a organização que você dirige. Primeiro, devemos destacar que organizar é o processo de alocar pessoas e outros recursos para atingir o objetivo. Por exemplo, eu realizo meu planejamento, meu plano de ação, e a organização é a alocação dos recursos necessários para que eu execute o meu planejamento. Podemos também aqui dizer que o processo de organização, ele define quem deve fazer o quê, quem é responsável por quê e como as diferentes partes da organização devem se relacionar e trabalhar juntas. Então, a estrutura organizacional, ela visa o quê? Ordenar as responsabilidades, as autoridades, quem se comunica com quem e as decisões dentro de uma empresa ou uma organização. Então, não podemos considerar a organização como algo, digamos assim, em um sentido mais esdrúxulo, solto. Ela precisa de ordenamento, de uma organização formal. E é essa estrutura organizacional, adaptada à realidade do seu negócio, à realidade das pessoas e à cultura que compõem a sua organização, a sua empresa, que você vai desenhar esta estrutura organizacional. Vamos aqui reprisar rapidamente modelos de departamentalização que já trabalhamos na aula passada. Por exemplo, a estrutura funcional, aquela estrutura bem básica, bem comumente usada das empresas. O presidente, aqui no topo hierárquico, e abaixo, diretor de finanças, diretor de logística, diretor de recursos humanos. Podem acompanhar no material da aula, que facilitará esse processo de você acompanhar o que estou falando. Podemos aqui dizer também que a estrutura mais intuitiva é essa funcional, pois é dividida de acordo com as tarefas e funções organizacionais. Ela é muito comum às pequenas empresas, até mesmo porque esse é um dos fatores em que visualizamos bastante essa estrutura, até porque há um número muito maior de micro e pequenas empresas do que de médias e grandes. Então também se justifica o fato de ser mais comumente visualizada esse modelo. Uma outra forma de você estruturar o seu negócio, a sua empresa, é a estrutura divisional. E consiste em quê? Você está aqui o presidente no topo hierárquico e agora faz as divisões por produtos. Por exemplo, divisão de comércio, de cosméticos, divisão de medicamentos, divisão de higiene pessoal. E para cada divisão dessas, há uma gerência de produção específica, uma gerência de marketing, uma gerência de logística, como você pode acompanhar aí neste material. E não vou se estender muito, porque só estamos aqui revisando o que visualizamos na aula anterior, onde cada divisão ela fica quase autônoma, tendo o seu próprio setor, como já disse aqui, de marketing, de produção, de logística. Então, devemos compreender como cada departamento agindo de forma independente, digamos assim, autossuficiente dentro dessa estrutura organizacional. Tem também a departamentalização através da estrutura matricial. Quer dizer o quê? Elias, funcionário, ele se reporta, digamos assim, a duas chefias. Que aí vem o conceito de dualidade. Por exemplo, eu posso me reportar tanto ao gerente de produção como ao gerente do produto A. Então, eu posso dizer que a estrutura matricial, ela parte do princípio de que é um modelo misto, que comporta ao mesmo tempo uma estrutura funcional com uma estrutura horizontal. Ela se baseia também em uma autoridade dual. O funcionário, como eu exemplifiquei aqui com o meu nome, ele responde a dois chefes ao mesmo tempo. Onde, na verdade, gente, anotem isso aí. Ela é uma tentativa de conciliar
uma estrutura rígida e hierárquica, aquele modelo tradicional funcional, com uma maior flexibilidade. Para quê? Para que responda às mudanças rápidas que o mercado exige. Pois, se o mercado caminha em uma alta velocidade, exige de você, gestor, desenvolver uma estrutura organizacional que responda a essa necessidade mercadológica. E é por isso que essa estrutura matricial, ela visa conciliar o perfil rígido e hierárquico, garantindo uma maior flexibilidade. Temos também, para finalizar aqui a revisão da aula passada com as departamentalizações, a estrutura em rede, que visa o quê? Eu tenho uma empresa aqui ao centro e ao redor, meus entes, digamos assim, parceiros, seu principal cliente, sua indústria parceiro, seu distribuidor, a sua agência de design. E qual é, gente, a maior vantagem dessa estrutura em rede? Eu posso aqui dizer que é a sua flexibilidade e competitividade em escala global. Para eu trabalhar em parceria com o meu principal cliente, com o meu principal fornecedor, com a minha agência de design, a organização, ela se permite adaptar-se a mudanças no ambiente externo muito mais rapidamente e aproveitar as oportunidades de mercado que apareçam. Até porque você, empresa, está em uma constante comunicação com o seu principal cliente, com o seu fornecedor, com a sua agência de design. Então permite também uma maior interatividade, uma maior troca de informação. Mas vamos aqui, gente, tratar agora do tema da aula de hoje, que ainda dentro das estruturas organizacionais, vamos falar aqui sobre as estruturas definidas por Mintzberg. Onde Mintzberg, ele chegou à seguinte conclusão: definindo uma organização, uma empresa, com 5 partes básicas. Que ele compreendeu o seguinte: a cúpula estratégica, o núcleo operacional, a linha intermediária, a tecnoestrutura e o staff de suporte. Então, Mintzberg compreendeu o seguinte: toda empresa, toda organização, ela age com essas 5 etapas. E ele classificou da seguinte forma: quem é essa cúpula estratégica? É quem está lá no topo hierárquico. São os administradores que exercem a função de presidente e diretoria. E quem é a linha intermediária, que está ali no meio? São os gerentes que fazem a ligação entre a cúpula estratégia e o núcleo operacional. Estratégica, desculpa. Onde, se a gente for trabalhar aqui com viés do planejamento, e essa linha intermediária interage com o que, gente? Voltando aqui também um assunto que já trabalhamos em sala. Interage perfeitamente com o planejamento estratégico no campo tático, que é ligado à linha gerencial. E o que é o núcleo operacional? O próprio nome já facilita a nossa interpretação. É um núcleo composto pelos funcionários que executam o trabalho de produzir os produtos e prestar os serviços. Então, esse é o núcleo operacional, que o próprio nome já facilita a nossa interpretação. E o que vem a ser a tecnoestrutura? Uma vez aqui que já falamos sobre essa configuração definida por Mintzberg, do núcleo operacional, da cúpula estratégica e da linha intermediária. Mintzberg, ele classifica a tecnoestrutura como os analistas que executam tarefas administrativas, como o do planejamento, o do controle. Então, as pessoas que realizam a tarefa de controlar e de planejar é a tecnoestrutura. E aí, Mintzberg, para finalizar, a sua configuração de uma organização, ele traz o staff de suporte. Staff, ele vem também, podemos trazer o conceito de assessoria de suporte, staff de suporte, que são os profissionais que prestam serviços indiretos para a organização, como aqueles que entregam malotes, que entregam alimentação, que cuidam das relações públicas. Então, é o seu staff, é o seu suporte organizacional. Onde Mintzberg também ele traz estruturas adequadas ao seu negócio. Onde
Se eu me perguntar, tem a estrutura ideal, Elias? Não. A estrutura ideal é aquela adequada ao perfil mercadológico que você está inserido. E você, aí, profissional de logística, deve ter essa perspicácia de perceber qual é a estrutura mais adequada para ser implantada em seu negócio. Por exemplo, Wittelsberg traz também estrutura simples. E o que é este tipo de estrutura? Bem simplória, simples. Ela é composta de uma estrutura estratégica pequena, uma própria figura já ilustra, e de um núcleo operacional. É apenas duas ferramentas, uma cúpula estratégica pequena e embaixo o seu núcleo operacional, sendo o caso mais usual nas pequenas empresas. Wittelsberg, ele também traz a burocracia mecanizada. E o que é essa burocracia mecanizada? É muito comum, gente, em grandes indústrias que têm tecnologia de produção em massa, utilizar essa burocracia mecanizada. Mas por quê? Grandes indústrias com tecnologia de produção em massa, elas utilizam essa burocracia mecanizada. Pois, gente, facilita o próprio processo da grande padronização dos processos. Mas vamos também agora aqui falar sobre a burocracia profissional. E o que é essa tal burocracia profissional? Eu posso aqui dizer que, ilustrando essa figura em nosso material de apoio, ela se baseia na padronização de habilidades e não dos processos de trabalho. Ela não interfere na rotina processual do trabalho, mas sim na padronização de suas habilidades. E quer ver um exemplo, gente? As universidades, hospitais, o que ocorre é uma padronização da habilidade e não dos processos. Pois é uma peculiaridade própria das universidades, assim como dos hospitais, dando o quê? Uma maior liberdade aos seus trabalhadores, que são altamente especializados, como professores universitários, médicos que atuam em hospitais. Então, essa burocracia profissional, ela visa garantir a profissionais altamente mais especializados a sua liberdade no campo de trabalho. E é por isso, gente, que a estrutura organizacional ela é adequada ao perfil do negócio e de sua equipe. Por isso, você deve desenvolver essa capacidade de análise, de perceber qual é a estrutura mais adequada ao seu negócio. Temos também a estrutura divisionalizada, que trata de quê? O próprio nome já diz, divisão, divisionalizada, onde é um conjunto de organizações dentro de outra, ou seja, é um conglomerado de empresas, onde o controle é realizado por resultados. Eu não quero saber de processo, quero saber de resultados desse conglomerado de empresas. E vamos aqui tratar também da adhocracia para fechar esse modelo preconizado por Wittelsberg. Essa, gente, adhocracia é a configuração mais adequada para empresas envolvidas em setores dinâmicos, como a aeroespacial, consultorias, cinematográfico. Por quê? Não se exige uma estrutura fixa, permanente, mas diversos profissionais altamente treinados que são agrupados de acordo com uma necessidade específica. Por exemplo, eu tenho uma consultoria em logística, eu sou altamente treinado, especializado nessa área. Eu tenho uma empresa cinematográfica, eu tenho profissionais altamente especializados e treinados nesta área, que me exige de mim não ter uma estrutura fixa e ter um modelo organizacional que absorva essa demanda profissional e de mercado. Mas para a gente finalizar aqui, galera, vou também trazer aqui um conceito de balança Scorecard, o famoso BSC. E quer dizer o seguinte, vivenciávamos uma época de uma extensa preocupação empresarial com as finanças. E o balanço Scorecard veio trazer o quê?
outras perspectivas de análise, como os processos internos, como o cliente, como a questão financeira, assim como interligando com a visão e estratégia empresarial. Por exemplo, gente, você está pilotando aqui seu carro. Vamos trazer aqui um fato ilustrativo. Você apenas visualiza o velocímetro, mas você percebe, precisa também de outras ferramentas em seu painel para saber se o seu carro está se desenvolvendo bem. É a mesma coisa, essa análise do BSC, o balanço scorecard. Você não pode gerir uma empresa analisando somente o aspecto financeiro. É preciso você analisar pessoas, analisar clientes, analisar processos internos. E foi dentro dessa perspectiva que se consolidou o balanço scorecard no cenário empresarial, onde ele traz um modelo que complementa os dados financeiros do passado, trazendo indicadores que buscam medir os fatores que levarão a sua empresa a ter sucesso no futuro. Ter sucesso. Uma outra ferramenta, gente, do BSC Balance Scorecard também, é a finalidade de que a análise dessas ferramentas, como a discussão dos objetivos e metas dentro do ambiente empresarial, não ficar restrito à cúpula estratégica, mas descer para toda empresa. No mais, vou terminar essa aula de hoje por aqui. Desejo a todos um grande abraço.